Olá, tudo bem com você? Como estão os vossos estudos? Estão aprendendo? Está sendo bom? Está sendo agradável? Nós encerramos aí um bloco chamado Pentateuco e vamos estudar agora um novo bloco na nossa Bíblia chamado Livros Históricos. E eu pensei, que tal preparar o nosso coração para esse novo bloco rezando? O que você acha? Então, quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia. Pega lá, eu espero um pouco. Sempre use a Bíblia. Importantíssimo. Independente de onde você esteja assistindo essa aula, ou no trabalho, ou esperando algo, leve sua Bíblia junto. Nem que tenha uma Bíblia menor, pequena, porque é muito importante nós sermos encantados pelo uso da Bíblia. Criar essa proximidade, esse amor, a estar com a palavra, ela ser aquela companheira nossa. Então, já fazendo uso da sua Bíblia, eu quero que você abra aí no profeta Isaías. Mas, Márcia, nós vamos estudar os livros históricos e olharemos uma passagem dos profetas. Pois é, depois do módulo dos livros históricos, nós iremos estudar os livros proféticos. Isso mesmo, nota 10 para você. Abre aí no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Esse capítulo e esses versículos deveriam ser nossos versículos de sustento em toda hora de provação e dificuldade. Depois nós vamos estudar o profeta Isaías e a gente vai compreender melhor. Mas a Bíblia pode ser lida vendo sua parte histórica, sistemática e também e olhando também para a sua parte espiritual, aquilo que Deus continua falando ao nosso coração. Conhecendo a parte histórica, como foi construída, sabendo o mundo em que ela foi construída, sabendo que ela foi escrita por inspiração de Deus, mesmo longe do tempo, na nossa era, ela continua produzindo efeito. Havia um contexto para esse capítulo e versículo? Sim, havia, mas ela se atualiza. E essa atualização da palavra, quando eu leio a palavra, atualizando ela para hoje, se chama hermenêutica. Palavrinha, né? Hermes. Já ouviu falar de Hermes lá no mundo grego, nas histórias gregas? Isso mesmo, é o tal do Hermes aí. E essa palavrinha no mundo grego, então, significa interpretação, que é utilizada na área jurídica, filosófica e diversas áreas. É uma técnica, uma prática. No mundo bíblico, nós atualizamos ela para hoje. O que essa palavra fala conosco hoje? Ok? Nós iremos ver o contexto. Mas hoje, nesse momento, o que ela diz para nós hoje? A Bíblia é um livro de oração. Mas é muito mais, se torna muito mais forte e importante quando eu conheço o mundo histórico dela. Eu compreendo o que essas palavras produziram naqueles primeiros ouvintes. E nós somos os ouvintes de hoje e o que ela produz hoje em nós, ok? Isso é maravilhoso, porque estamos num momento histórico, ano de 2021, um ano que será marcado, 2020, pela pandemia, e muitos fizeram também leituras da Bíblia
hermenêuticas da Bíblia para o nosso tempo. Olha só, as pragas do Egito estão acontecendo hoje. É perigoso às vezes, né? Eles não sabem que estão utilizando uma hermenêutica, mas às vezes também podem estar forçando o texto bíblico. Forçando o texto bíblico. Nós já vimos o que significou as pragas, a manifestação do poder de Deus. Deus é maior do que o faraó. As pragas foram acontecimentos históricos que foram ganhando nome. Da mesma forma, a pandemia, um acontecimento histórico que nós lemos numa ótica espiritual e dizemos: Deus está castigando o seu povo. É uma maneira de interpretar. Mas cuidado quando nós forçamos a Bíblia para ela falar o que ela não está falando. Quando olhamos o livro do Apocalipse, quando olhamos o livro de Daniel, que nós estudaremos lá na frente, e forçamos uma interpretação. Muito cuidado. Tá bom? Vamos lá para a nossa espiritualidade? Isaías 49, versículo 15 a 16. Antes de entrarmos no versículo 15 e 16, eu quero ler para vocês o versículo 5. 49, versículo 5. Acharam? E agora o Senhor vai falar. Ele que desde o útero me vem formando, para que eu seja seu servo. Olhem aqui, notem o profeta falando, desde o útero vem me formando. Para que eu seja seu servo, de volta lhe traga Jacó e reúna Israel para ele. Vamos deixar o contexto histórico para depois. Fui valorizado aos olhos do Senhor. O meu Deus é a minha força. Olhem aqui. Quero que prestem atenção, e quem sabe o texto bíblico vai chamar a sua atenção em outras palavras. Isso se chama leitura orante. Deixar com que o texto bíblico produza em nós seu efeito. Fale conosco, porque a palavra é viva. A palavra é Deus, é o Espírito de Deus, ela é viva. E agora o Senhor vai falar, Ele que desde o útero me vem formando. Nós entraremos no mundo histórico da Bíblia e nós iremos ver ali muitas guerras, lutas, combates. E às vezes a gente vai estranhar, mas a gente esquece também que na nossa vida, ela também é feita de muitas lutas, combates, sangue derramado. Como assim, Márcia? Quantos sofrimentos, quantos martírios brancos você já passou na sua história? Com pai, com mãe, com amigos, com lideranças, com trabalhos pastorais, no trabalho, com você mesmo, o não compreender a si mesmo. Isso é a nossa história. Isso é a nossa história. Deus que vem nos formando desde o útero. Mas, Márcia, Deus quis que eu sofresse? Não. Nessa hora, Ele te carregava no colo. Eu acho lindo aquele poema dos passos na areia. Quem sabe eu já tenha falado aqui. A pessoa caminhava na praia, desolado, triste, se sentindo abandonado de Deus. E de repente ele se depara com Jesus, encontra Jesus que caminhava com ele. Ele olha, ele sente a presença de Jesus com ele. E ao olhar para trás, para os caminhos onde ele se achou desolado na história, percebeu que havia ficado na areia a marca de duas pessoas, a dele e mais alguém. E daí ele compreendeu que ele não estava desolado,
que Jesus estava ali com ele, em silêncio, sofrendo com ele. É assim que Deus está conosco, do nosso lado, sofrendo conosco. Mas, Márcia, por que Jesus não arranca o sofrimento? Porque nós estamos na nossa condição de criaturas. Nós recebemos um dom de Deus que é a liberdade. Às vezes as escolhas geram situações. E o caminho se faz caminhando, né? Lembra aquela borboleta que está no casulo sendo formado? Você já viu um casulo de borboleta? Um certo dia, um pai encontrou esse casulo e todo feliz foi mostrar para o filho, viu que a largata se batia, porque ela estava se preparando para sair do casulo. O pai foi com uma tesoura e cortou para ela sair mais rápido. A pobrezinha não conseguiu voar, porque aquele se bater ali dentro é o que geraria, então, as asas da borboleta, a força para que ela voasse. Tem coisas que são mistérios, que nós só compreenderemos quando chegarmos lá com Ele. Mas Ele não quer o sofrimento, Ele não deseja o sofrimento. Os sofrimentos são consequências do dom da liberdade, das escolhas que fazemos na nossa vida. Nós temos dois caminhos, o bem e o mal, mas nem sempre nós sabemos que aquele é o caminho do mal. Às vezes nós abandonamos a palavra, às vezes nós nos confundimos porque estamos em formação. Mas aquele erro que nós cometemos ali também vai servir de material de aprendizado, vão ser as asas que nos darão liberdade lá na frente. Por isso, às vezes, a gente precisa passar pelos momentos, aprender com a nossa vida sempre nos ensina e a gente segue adiante. Então, muito mais do que dizer a oração de lamento, ela é importantíssima. Para que eu sofro? Porque eu sofro é importante, precisa sair de nossa alma para que a gente escute Jesus falando, eu estou contigo, mesmo nessa hora tão difícil. Porque, diz o escritor sagrado, que desde o útero ele vem nos formando. Quantos não foram aceitos na gravidez da mãe? Quantas mães passaram por situações tão difíceis para gerar aquele filho, aquela filha, desprotegidas, com medo, e aquilo foi formando aquela criança. Quanto a medicina nos ensina a compreender que crianças que passam por trauma já no ventre materno, com problemas de doença, elas amadurecem tremendamente ali no ventre. Elas amadurecem, vejam, numa época muito antiga, não tanto. Eu fiz um trabalho na pastoral de visitação na maternidade Darcy Vargas e nós encontrávamos mães que ficavam lá alguns meses para segurar o bebezinho na barriga, alguns com tantos outros problemas, até que ele pudesse nascer, né? Então precisava de repouso, de cuidados, de acompanhamento. E aquela criancinha, depois que nascia, ela era mais forte, ela criava mecanismos de maturidade. Isso fala dos médicos, hein? Nós vimos empiricamente, nós víamos, mas os médicos afirmavam isso. Mistério, mas como a borboleta, o sofrimento nos forma, os erros nos ensinam. Qual é o problema? É pararmos no erro e não no ensinamento. Devemos olhar o que aprendemos aqui. Primeiro, nunca mais fazer. Segundo, esse caminho eu não quero para mim. E a gente segue nossa vida, vai adiante. Por isso que esse salmo é super, essa leitura do profeta Isaías é super importante para nós. Desde o útero, ele vem me formando. Para quê? Para que eu seja seu servo. Lembro lá o livro de Levítico,
o centro do livro, o chamado à santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Mas por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de quem é santo, nós também somos reflexo de santidade. Por isso, então nós somos servos daquele que nos criou. Nós somos servos do Criador. Nós estamos aqui para manifestar a sua glória. É para isso que estamos aqui, sim. A nossa vida é para manifestar a glória de Deus. No casamento, na sua vida consagrada, na sua vida laical, na sua juventude, na sua idade que você está hoje, nos seus 105 anos de idade, na cama, sem força para fazer mais nada, ali você está manifestando a glória de Deus. Quantas pessoas acamadas que nós visitamos, que quando a gente visita, parece que a gente sai de lá mais fortalecidos que eles. Por quê? Porque compreenderam o seu limite como glória de Deus, né? Como tempo, vivem aquele tempo na glória, na presença de Deus, com toda a intensidade, como Simeão e Ana, que já eram idosos. Oh Senhor, obrigada por ver aqui o Messias. Agora podemos morrer em paz, né? Porque uma vida vivida para o Senhor. Ok, e agora vamos lá para o Salmo, para o versículo 15 e 16. Eu deixei aqui também para você ler. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou o amor, o filho de suas entranhas? Uma pergunta. Vimos tantos casos. Esses dias conheci uma senhora hoje com 60 anos que ela foi encontrada numa gruta dentro de um cestinho há 60 anos atrás. A mãe deixou ali. Uma pessoa passou e levou ela para casa. Então, por isso naquela época, o salmista, o autor sagrado, já dizia: mesmo que alguma mãe se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. E quem tem uma mãe, quem teve uma mãe, quem conseguiu viver essa experiência do amor materno, ou alguém da sua história que foi essa presença materna na sua vida. Então pense esse amor dobrado, mais do que um amor materno, alguém te amando mais do que o amor materno. Quem sabe o pai foi a presença do amor materno na sua vida. Pense então o quanto é o amor de Deus por você, por nós. Vê que escrevi teu nome na palma de minha mão. Tenho sempre tuas muralhas diante dos olhos, os nossos limites, os nossos limites. Tenho sempre teus limites diante dos olhos. Meus queridos e queridas, a palavra de hoje, o profeta Isaías, para entrarmos nessa história dos livros históricos, para compreender essa história às vezes difícil para nós, de luta, de muito combate. Mas é a nossa história de combate, de luta, para conquistar a promessa de Deus, para chegar à terra prometida. Precisa muita luta. A nossa história, muitas brigas. Quantas brigas de irmãos, pais, mães, pais que se divorciam e vivem um inferno. E faz parte da nossa história, nosso martírio branco. Então, por que estranhamos? Algumas pessoas dizem: Márcia, se torcer aqui esses livros, se escorre sangue. Se torcer nossa história, também escorre sangue. É história de gente, de pessoa, não é mesmo? Olha quantos martírios hoje com cristãos, século 21, tecnologia, informação. É o nosso mundo, a nossa história, o ser humano.
É o ser humano que vai se compreendendo a cada passo, a cada dia melhor. Meus queridos e queridas, façam esse momento agora. Feche seus olhos se você puder. Tente se imaginar no útero de sua mãe. Tente se imaginar no útero daquela que foi a sua mãe, a mãe biológica, a mãe de criação, aquele útero acolhedor que te guardou por 9, 7 meses. Deixa Jesus curar as marcas, os traumas. Aliás, Ele já curou todos eles quando derramou seu sangue sobre nós. Toda dor está sobre Ele, toda enfermidade está sobre Ele. Só se sinta agora, só entregue para Ele, porque às vezes a gente fica para nós. Senhor, toma tudo isso para Ti. Fica quietinho aí nesse útero. Vá sentindo o amor de Deus. Sim, porque o amor dele é maior do que o amor materno. Convidei você a entrar no útero de sua mãe, a sentir ali o cuidado, aquela água, aquele lugar. Quem sabe você se sinta sufocado ao imaginar aquele lugar. Quem sabe você se sinta com medo naquele lugar. Quem sabe você se sente agredido ao imaginar naquele local, nesse local, no útero de sua mãe. Quem sabe você se sinta muito amado, feliz. E agora eu te convido a imaginar o parto, a saída, a entrada para o novo mundo. Mas quem te acolhe não é o médico, não é a enfermeira, não é a parteira, é o próprio Deus. Eu não sei qual é a sua imagem de Deus, mas é o próprio Deus agora, Deus Pai, que te acolhe, que te pega no colo e que diz para você: eu escrevi teu nome na palma de minha mão. Eu conheço tuas fragilidades, pequeno bebê. Se imagine no colo de Deus. Se imagine no colo dele. Ele pega essa criancinha, levanta essa criancinha, ofertando a todo o céu essa criancinha. Enrola nas faixas, nos panos, aquilo que vira sua memória e encaixa essa criança no seu próprio peito. Se imagine esse bebê coberto, protegido e próximo de Deus. E Ele afaga, Ele abraça você. Fique os momentos que forem necessários, sentindo esse amor. Se lágrimas correrem, deixem elas correrem. Se a alegria vir ao coração, deixe ela vir. Vá sentindo o amor dele. Ele que vem te formando desde o seio materno. Que jamais esqueceu um passo sequer seu. Jamais deixou de caminhar ao seu lado como aquele jovem que pensava que estava só. Vá sentindo esse amor. Vá agradecendo a Deus por esse amor. Te convido a respirar bem fundo, puxa o ar lá de dentro
e vai dizendo obrigada. Obrigado. Porque meu nome está na palma de tuas mãos. Pensei que eu estava só, mas não estou. Pensei que tu não via minhas lutas, mas tu viu. Tu me ama e acolhe do jeito que eu sou. E quer o melhor de mim. E sonha com o melhor de mim. Obrigada, obrigada. É assim que nós vamos começar esse módulo dos livros históricos, sabendo que nossa história, como a história de tudo isso que iremos ver desses autores, desses homens e mulheres, desse sangue derramado, dessa história de luta, de encontro, que também é a nossa história. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. E vamos agora caminhar para o nosso módulo, já no próximo vídeo. E eu espero você lá.